Só passar aqui, não é isso? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, um prazer estar aqui com todos vocês e ter a oportunidade de apresentar um pouco mais das tecnologias Matec para a filtragem de rejeitos. Bom, a Matec é uma empresa italiana com mais de 25 anos de história nessa área de filtragem de rejeitos e há cerca de 4 anos atrás nós inauguramos a Matec Brasil, que veio com o intuito de atender o mercado nacional, entendendo a cultura do mercado brasileiro. A gente sabe que a gente tem as nossas particularidades, então a Matec tomou a decisão estratégica de criar a Matec Brasil e, com isso, atender os nossos clientes da forma que nós entendemos que eles gostariam de ser atendidos. Isso aí é uma foto, vocês podem ver a foto do que é a Matec na Itália. A gente tem o que a gente chama do mundo da filtragem, um quarteirão numa área industrial, onde nós temos todos os setores da nossa empresa segmentados. Então, a gente tem um prédio específico para a parte de desenvolvimento. A Matec investe muito em desenvolvimento e tecnologia. A gente tem um prédio específico para a parte de automação e elétrica, um prédio para a parte referente à caldeiraria e manufatura. Então, isso aí é o que a gente chama do mundo da filtragem e é um quarteirão industrial lá em Massa, na Itália. Aí é um pouco do que são as empresas da Matec no mundo, assim como a gente tem aqui a Matec Brasil buscando atender o mercado e entender a cultura. A gente tem a Matec América, a gente tem França, Pacífico e uma série de outras Matecs no mundo, todas controladas pela nossa matriz na Itália. Temos hoje aí cerca de 3.200 instalações ao redor do mundo. Esse mapa aí dá uma noção de onde estamos, onde temos equipamentos instalados, e quando eu falo em 3.200 instalações, eu não estou falando em 3.200 máquinas, a gente está falando em plantas. Tem instalações dessa aqui perto da nossa região, em Congonhas, tem uma instalação com 11 filtros, 9 estamos passando para 11, então é uma população considerável de máquinas, a gente tem um largo histórico aí, conhecimento e tecnologia. A Matec fabrica essas plantas, a gente entrega plantas simples, a gente entrega projetos turnkey com filtros de 400 por 400 a 2.500 por 2.600, tem a parte de espessadores, sistemas de dosagem de floculante, tanques, tem toda a parte de britagem, classificação, peneiramento, manuseio. Então, a gente começou com a parte de filtragem e a gente viu a demanda de participar do processo anterior, que seria a parte de britagem e classificação. Então, hoje, a Matec tem também plantas móveis, semimóveis, britagem. Temos toda essa linha aí para atender os clientes que precisam ou só da parte de desaguamento ou da parte do beneficiamento também. E, recentemente, a Matec adquiriu uma empresa de mais de 50 anos de história na Itália para a fabricação das suas bombas. Então, a Matec já vinha investindo em desenvolvimento de bomba com uma parceria e hoje a gente tem a nossa própria fábrica de bombas, onde a gente fabrica e aplica todo tipo de bomba, bomba centrífuga de corpo duplo, bomba submersa. Então, buscando sempre oferecer a planta completa, a solução completa e atender o cliente. Um pouco da nossa participação aí nos mercados, vocês podem ver nesse gráfico aí que 40% do nosso core business aí está na área de mineração e mais 40% na área de areia e agregados. Então, um pouco aí da Matec Brasil, a gente está ali no Jardim Canadá, a gente tem ali uma estrutura completa com estoque, material de reposição, escritório, sala de reunião, laboratório e recentemente inauguramos aqui no Brasil uma fábrica de tecidos. Já estamos colocando tecidos em testes em alguns clientes. Os últimos tecidos que a gente testou, comparado com os nossos tecidos mesmo, a gente fez uma alteração na fabricação, a gente fez uma alteração de processo em função do processo do cliente e a gente conseguiu um aumento de 20% em vida útil de tecido. Então, é o que eu falei, a gente está sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, em novas tecnologias e buscando atender aí, os mercados que atuamos.
ainda dentro da nossa unidade no Jardim Canadá, a gente tem uma unidade de teste com um filtro piloto, onde a gente busca o material do cliente para testar, para definir tempo de ciclo, para definir o melhor tecido e para compartilhar isso com o nosso escritório técnico na Itália. Então, a gente tem uma base de dados muito grande, além das 3.200 instalações existentes, a gente tem essa base de dados de testes que a gente realiza diariamente. A nossa equipe do laboratório hoje, ali no Jardim Canadá, em Nova Lima, tem 3 funcionários que ficam praticamente dedicados a isso. Aí é um pouco dos resultados dos testes, a gente trabalha com pressão 16, 21, gera torta, analisa granulometria, então um laboratório bem completo para atendê-los. Isso seria uma planta de espessamento e filtragem, né? A gente tem ali todo o escopo de fornecimento da Matec, desde a unidade de preparação de floculante, espessadores, tanques de homogeneização com agitadores, bomba, filtro. Tudo isso aí é o core business da Matec, é onde a gente trabalha para atender o nosso cliente. Então, falar um pouco de cada equipamento, o que seriam os benefícios dos nossos equipamentos, e na sequência a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre qualquer um dos equipamentos, a gente volta neles. Então, vou começar falando dos espessadores de alto rendimento. As vantagens desses equipamentos a capacidade de espessamento, a gente consegue chegar a 50% a 55% sólidos no underflow, o custo reduzido de instalação, porque não tem nenhuma demanda de elétrica para a operação desses equipamentos, e ele não tem partes móveis no seu interior. Então, o espessador de alto rendimento, que muita gente chama aí de deep cone, ele tem um custo de CAPEX e OPEX reduzido. O fato de não ter partes móveis, a gente ganha muito aí na questão da manutenção. A disponibilidade de um equipamento desse é de 100%. Você não precisa ficar parando para dar manutenção. Eventualmente, você vai ter alguma válvula, mas todas intervenções externas ao equipamento. Então, um menor custo de OPEX nesse caso aí. Sobre os filtros prensa, nós vamos falar da tecnologia HPT, que é a tecnologia de alta pressão. A gente trabalha com pressão de filtragem nessa bomba específica que vocês estão vendo na foto, que é uma bomba de corpo duplo. A gente trabalha até 16, 21 bar, mas a Matec tem bomba para trabalhar até 30 bar, e os nossos filtros são feitos para trabalhar dessa forma. Eles são calculados para trabalhar com a pressão que a gente determina lá nos testes de laboratório. Então, a vantagem da alta pressão é maior desidratação, maior recuperação de água e menores tempos de ciclo. Então, a gente enche o filtro mais rápido, a gente desidrata as tortas mais rápido e a gente consegue fazer menores tempos de ciclo, tendo maior produtividade. Então, redução aí de CAPEX, OPEX, quando a gente fala em valor por tonelada filtrada. O sistema TT2 é o sistema de abertura rápida do filtro e é onde a gente elimina tempo morto na operação. O tempo de abertura do filtro é um tempo morto, onde a gente não está enchendo, não está filtrando, está somente descarregando. Então, a Matec busca esse sistema TT2, com esse sistema TT2, ganhar tempo nessa abertura do filtro. Então, a gente reduz o tempo improdutivo entre ciclos, tem um menor tempo total de ciclo, produzindo mais ciclos por hora. Ou por secções, de forma a otimizar o tempo. O TT2 Fast é o sistema de abertura mais rápido do mercado e garante a redução do tempo de descarga de blocos de 15 a 20 minutos para apenas 3 minutos. Então, é um vídeo rápido só para vocês entenderem a velocidade real do TT2 em operação. Nós temos também o sistema Dozon, que é um sistema de análise de tempo real de adição de floculante na polpa. Então, normalmente a gente coloca esse sistema integrado num sistema de adição de floculante, onde a gente monitora em tempo real o tempo de sedimentação que está ocorrendo dentro do espessador. E com isso, a gente consegue, integrando isso a um sistema de dosagem, de preparação e dosagem, a gente consegue monitorar e reduzir as dosagens sempre que possível. Então, a gente fala aí de até 30% de economia com floculante usando o sistema Dozon. A gente tem o sistema Rewash, que é o sistema de lavagem interna do filtro, com o tempo reduzido.
A Matec utiliza a mesma bomba de bombear, a mesma bomba que a gente usa para bombear e alimentar o filtro, a gente usa para fazer o Rio Wash, então não tem a demanda de uma bomba específica para a lavagem, e a lavagem gera economia de telas e subtelas, porque mantendo as telas limpas, a gente tem um melhor processo de filtragem e a durabilidade das telas é maior, e então com isso a gente aumenta a vida útil. E esse é um opcional totalmente programável no PLC da máquina. Então, a gente pode programar para fazer uma lavagem a cada 8, a cada 12, a cada 24 horas. E isso toma, no tempo total de ciclo, a gente está falando em 15 a 20 minutos para fazer uma lavagem completa de um filtro. Então, é um processo rápido e que aumenta a vida útil, aumenta a performance e, consequentemente, reduz o OPEX da planta. Um pouco da tecnologia do cubo, a gente chama do D-Cube. É uma tecnologia patenteada pela Matec, onde nós fornecemos filtros dentro de estruturas de container. Então, você vê aí uma imagem de um filtro, já com um tanque de água limpa, unidade hidráulica, tudo dentro de um container, onde a gente tem um tempo de instalação reduzido. Basicamente, isso chega em campo e é apoiado no solo. A gente não tem uma demanda de obra civil, essa estrutura toda do cubo, ela é autoportante e ela anula os esforços horizontais no solo. Então, basicamente, você tem que ter um solo compactado, nivelado e que suporte a carga disso, carga vertical, sem esforços horizontais. Esse projeto cubo pode ser fornecido aí com correias modulares, que também dispensam a construção de bases civis complexas, onde a gente tem uma redução no custo aí do CAPEX, e a gente fornece até essa correia tipo radial com pneus para fazer uma pilha feijão. Então, tem aí algumas fotos mostrando como é que é a instalação desse sistema cubo. Nas fotos de cima vocês podem ver que ele está basicamente apoiado. Alguns clientes optam em apoiar isso aí em dormentes, outros fazem pequenas bases civis só para ter espaço para limpeza, mas a Matec garante, pode ser apoiado diretamente no solo. E embaixo, a gente carregando esses containers em nossa fábrica, mostrando a simplicidade que é essa operação. Da mesma forma que a gente carrega na fábrica, ele pode ser descarregado em campo. A gente pode optar por container open top, container aberto, container fechado. A gente estuda isso de acordo com a solicitação do cliente. Na foto inferior aí na tela, vocês podem ver que a gente fornece até tanques de homogeneização dentro de container, uma estrutura 100% modular, que permite, muitas vezes, mudar isso de localização dentro da planta com custos reduzidos. Mais fotos aí mostrando o que é o cubo, né? As correias transportadoras que já são integradas na estrutura tipo container, os painéis elétricos, já vai tudo fornecido como uma unidade completa. As grandes vantagens é a operação automatizada, alta disponibilidade, a manutenção simples e rápida. Muitas vezes a gente fornece esse cubo com uma talha elétrica em cima dele, com plataformas laterais, de forma que seja tudo acoplado e o cliente tenha aí sua planta pronta para operação em 5 a 10 dias. Isso é uma planta desse estilo cubo, fornecido aqui no município de Nova Lima. Ela está em operação já tem uns 2 anos e meio, 3 anos, produzindo aí cerca de 50 a 60 toneladas hora em rejeito de minério de ferro. Foi colocada em março de 2019, tempo de montagem de 10 dias, e está filtrando lama mais rejeito pós-ciclonagem. Um pouquinho da operação dessa planta aí, 50 toneladas hora, umidade de 18%. O cliente optou por colocar direto no piso, descarregando num talude, e lá embaixo ele trabalha com uma pá carregadeira carregando direto o caminhão. Vocês podem observar, o material bem solto, a torta bem seca e bem de fácil manuseio. Então, mais um vídeo aí mostrando a nossa planta em operação. Mostra um tanque recebendo a lama, essa lama sendo bombeada para dentro do filtro, a água limpa retornando para o sistema.
né, a gente reduz drasticamente o consumo de água limpa dos nossos clientes, porque a gente volta com 80% da água para a operação. Ele pode usar essa água agora desde selagem de bomba, apagar poeira de piso, água industrial, essa água atende perfeitamente. Então, e aí um pouco da descarga rápida do TT2, mostrando como é feita a descarga das tortas. Nesse caso, o cliente optou por descarregar em baias. Bom, isso é só uma foto, um demonstrativo de plantas Turnkey que a Matec fornece. Isso é uma planta completa fornecida pela Matec. Nesse escopo aí, a Matec forneceu toda a parte elétrica, tubulação, estruturas metálicas, e o cliente entrou com a mão de obra civil e com a mão de obra de montagem mecânica, mas é uma planta 100% fornecida pela Matec, desde a engenharia até a supervisão, startup, treinamento dos colaboradores do nosso cliente. Então, mais alguns exemplos aí do cubo, que é um ponto onde a Matec tem tido bastante sucesso aí nas implantações. O Fernando da Bemisa falou por último aí, o último slide dele, felizmente, foi mostrando uma planta dessa que foi fornecida para a Bemisa e que está trabalhando desde meados do ano passado lá. A Bemisa tem o histórico aí de filtragem Matec, que foi um exemplo que ele usou para falar de redução de OPEX, porque temos sucesso nessa redução em nossos clientes. Mais uma planta no modelo cubo. Essa é uma 2x2 com 100 placas, faz até 65 toneladas por hora. E muitas vezes o cliente quer ter essa mobilidade, quer ter essa facilidade, mas a capacidade é um pouco maior. A gente pode trabalhar com 2, 3, 10 plantas dessa em paralelo. Bom, é isso, pessoal. Vou deixar aberto aí para perguntas. E já tem pergunta, Pedro. Pois não. Já tem pergunta do seu xará, o Pedro, também. Ele pergunta, por que está sendo necessário o incremento de 9 para 11 filtros no cliente, tendo em vista que o mesmo não incrementou a produção de rejeito? Nesse cliente especificamente, a gente está trabalhando para diminuir a umidade. Então, para diminuir a umidade, a gente tem que aumentar um pouco o tempo de ciclo, e nesse caso a gente optou por colocar mais 2 filtros lá. Então, apesar de não estar aumentando a capacidade, a gente está trabalhando numa redução de umidade e, em função disso, aumenta o tempo de ciclo e, por isso, o aumento de número de máquinas aí.